Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho aqui falar sobre um fato constatado, um fato de fato. O STF não existe mais, está destruído, acabou. A alma de uma instituição como o STF é o quê? É confiança, credibilidade. Não existe nem confiança, nem credibilidade no STF. O STF está girando, é como se fosse uma usina de insegurança jurídica. Então, quando isso acontece, não existe, porque as pessoas não acreditam, não confiam, não tem nenhuma certeza que ali, naquele lugar, a justiça está sendo feita. Portanto, desapareceu. Tá certo? Vamos começar aqui pensando assim, quem é o presidente do STF? O presidente é aquele que comanda, né? O presidente do STF são 11 ministros atualmente, então tem um que comanda, questão de turno, etc. E esse ministro é o que diz o que é que deve fazer, o que não deve ser feito dentro da Constituição brasileira. É a pessoa que representa os 11 ministros. Muito bem. Depois que o senhor Fux passou a ser o ministro do STF, eu gostaria de saber de vocês o que foi que o Fux fez. Qual foi o legado do Fux? Quem foi o protagonista do STF no período Fux? Todos nós sabemos. Esse protagonista foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele usurpou a presidência do STF. Ele foi o protagonista de todas as ações do STF. E comandar aquelas ações. Me parece que ele não ouvia ninguém, comandava todo mundo e todo mundo obedecia. Porque ninguém disse um não para ele. Ninguém. Agora, há pouco tempo atrás, o Fux deixou o cargo, né? Normalmente, em função do rodízio que existe lá dentro, e a nova ministra é a Rosa Weber. Rosa quem? Até agora não sei o que a Rosa Weber está fazendo ali sentado. Continua o usurpador da presidência do STF, o ministro Alexandre de Moraes. Além disso, ele está um pouquinho mais forte, para ele não interessa. Ele tem a presidência do Ministério Superior Eleitoral. Não, Tribunal Superior Eleitoral. Do Tribunal Superior Eleitoral. Ok? Então, o Alexandre está mandando e desmandando. E para ele não existe Constituição. A Constituição é a cabeça dele. Está cometendo as maiores barbaridades jurídicas a olhos vistos. Todo mundo está percebendo e não tem uma voz contra ele. O homem que realmente o enfrenta é o presidente Jair Bolsonaro. Mas eu acho que ele mediu forças ali e ficou um de um lado, outro de outro. Não decidiram a batalha ainda. Tá certo? O que é o STF hoje? O STF, segundo a Constituição, é o Supremo Tribunal Federal, é aquele que decide todas as questões relativas à Constituição Brasileira de 88. Resolve, né, com base na legislação, com base na Constituição, com base na justiça.
e que a justiça seja igual para todos. Mas o que acontece é que o STF de agora, com um presidente usurpador, não age assim. Esse presidente usurpador, para ele a Constituição é a cabeça dele. Ele faz o que quer, ele prende sem julgamento. Ele prende deputados federais por discordar apenas dele. E ninguém diz nada a respeito disso. Ou seja, o STF, todos os ministros estão a favor, estão com ele. E outra coisa, o problema é que existe uma tendência nessas decisões, um viés de direção. E essa tendência é que todos os casos contra o presidente Bolsonaro são decididos. Aliás, todos os pedidos de atuação do STF com os casos relativos ao presidente Bolsonaro são decididos negativamente. Ou seja, o Bolsonaro está sempre errado. E os casos relativos ao ex-ladrão, ao ex-presidiário, são favorecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, na realidade, se você olhar, o STF hoje é um partido político. É um partido político ou, na realidade, um puxadinho do PT, ou do petismo, ou do esquerdismo dentro da Constituição brasileira. Isso é que nós vemos. E quem é o Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes é um homem que veio lá de São Paulo, né? Delegado de polícia, ministro, secretário de polícia, etc. Comenta-se que muito ligado ao PCC, que já foi inclusive advogado do PCC, advogou a favor do PCC, tem todas essas características. O Alexandre de Moraes não respeita a Constituição. Para ele não existe. O que ele decide é ordem. Meu amigo, o negócio está ficando de uma maneira tal que ninguém pensa em resolver alguma coisa no STF. O STF virou uma esculhambação. Uma instituição sem credibilidade nenhuma. Que apesar de se tornar conhecida recentemente, eu acho que devido ao julgamento do Mensalão, que foram na televisão, hoje todo mundo conhece o STF, os 11 ministros. Conhece bem mais do que a seleção brasileira. Atualmente ninguém nem sabe qual é a seleção brasileira, a escalação da seleção brasileira, praticamente como era antigamente. E nem se fala da seleção brasileira atualmente, só está se falando no STF e nas eleições agora do dia 30. Qual a perspectiva para que o Brasil volte a ter ordem? Então o Brasil está completamente desorganizado, sem ordem, sem garantia jurídica, né? E sem progresso, apesar de tudo. Sem progresso, apesar de tudo. O progresso brasileiro, levando em consideração todas as coisas que estão... Quando eu falo progresso, estou falando de progresso econômico. Apesar de toda situação que é extremamente desestimulante para o desenvolvimento econômico, apesar disso está crescendo. Crescendo razoavelmente bem, em torno de 3%. Eu falo razoavelmente bem porque o mundo todo está em crise. E crescer 3%, eu acho um desastre para um país como o Brasil, que poderia crescer normalmente entre 8% e 10% ao ano. Tá certo? Mas o tempo é outro, a conjuntura é outra no momento. Então, qual a
perspectiva para que o Brasil volte a ter ordem, progresso e garantia jurídica? Só existe uma perspectiva, que é no dia 30 sair das urnas vitorioso o presidente atual, incumbente, Jair Messias Bolsonaro. Eu aí tenho uma perspectiva muito grande, porque eu acho que o Jair Bolsonaro vai colocar a justiça, a ordem judicial no Brasil como prioridade número 1. Ele vai reconstruir o STF como prioridade número 1. Porque eu acho que ele mesmo, como ele está no poder, ele é o incumbente, no dia 30 saiu os resultados, no dia 31 ele já começa a funcionar. E começa a funcionar mexendo principalmente nas gavetas do Senado e colocando os principais desculpa aí porque houve um apagão, e colocando os principais pedidos de impeachment em ordem de prioridade, e vamos resolver essa questão. Em ordem de prioridade, todo mundo sabe, ninguém tem mais pedidos de impeachment. Aliás, quantidade de pessoas que pediram o impeachment de Alexandre de Moraes. Só num processo aí foram 3 milhões de brasileiros pedindo o impeachment dele. E deve ter outros. Então, vamos resolver isso tudo legalmente de acordo com a Constituição. É isso que eu vejo. É isso que me dá esperança de um Brasil melhor. Porque se o Brasil não colocar como prioridade a reconstrução do STF, ou seja, que os poderes trabalhem harmoniosamente, né, em igualdade de condições, ou não teremos ordem e progresso. Portanto, eu aposto nesta direção que vai ser tomada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, que é o homem competente, é o homem indicado para isso, que é o homem que sabe como fazer isso, e que é o homem, no momento, o único homem que eu confio que possa assumir a presidência do Brasil e levar esse Brasil à frente. Pela sua condição de honesto, de trabalhador, de uma pessoa simples, de uma pessoa de conhecimentos profundos a respeito dos problemas brasileiros, o mais inteligente e o mais conhecedor dos problemas brasileiros dos presidentes que o Brasil já teve. Esse é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um homem educado, é um homem simples, é um homem que, por parecer um capial, como disse o Lula, né, lá de São Paulo, ficam se querendo comparar, dizer que ele não é um homem educado, que ele não é um homem isso, que ele não é um homem aquilo. Compara Bolsonaro com Lula. Lula é conhecido por maltratar os seus empregados, as pessoas que estão sob suas ordens, inclusive até o Alckmin, um papel de palhaço Alckmin no SBT, né, no debate. Lula passa por ele, nem olha para ele, ele já vai com a mãozinha aqui. Lula não deu atenção, ele passou, foi direto. O Alckmin com um palhaço, um bandido palhaço, que não merece nunca a presidência do Brasil e não vai ser presidente do Brasil. Ele está simplesmente baseado num processo aí, que inclusive conta com a morte do Lula. Tá certo? Então esse é o outro lado da coisa. Do lado de cá, o Jair Bolsonaro, quem diz que tem uma corrupção no governo Bolsonaro? Para mostrar que Bolsonaro é uma pessoa séria, uma pessoa limpa,
Basta dizer que a Globo está há mais de 6 anos catucando, buscando tudo a respeito do Bolsonaro. E não consegue absolutamente nada. Sabe por quê? Porque não existe. O Joaquim Barbosa já disse isso. Que o único homem que não pegava dinheiro ali era o Jair Messias Bolsonaro. O próprio Bonner, entrevistando o Fernando Haddad, disse a ele: poxa, mas você é iniciado num processo aí, como é que resolve esse processo? Ele disse: Bonner, o Fernando Haddad, aquele idiota. Isso aí todo mundo é. Todo mundo é, não, porque tem um candidato aí que não é. Ele quem é? Jair Messias Bolsonaro. Então Bolsonaro representa a honestidade, a seriedade, a competência, não é? A confiança, o homem que não mente. E a gente vai trocar pelo um ladrão comprovado, passou 582 dias na cadeia, devia ter passado 10 anos, 12 anos talvez. Um homem mentiroso que não sabe dizer outra coisa, não sabe fazer outra coisa a não ser mentir. Não sabe absolutamente, porque é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada a respeito do Brasil. Ele só sabe dizer que o Brasil precisa, o povo brasileiro precisa de 3 refeições diárias. Isso desde o início, quando ele começou a ser candidato. Tem uns 30 anos. E ele só fala nisso. Que ele vai dar as 3 refeições, com o governo dele, do brasileiro, vai ter as 3 refeições. No tempo passou 16 anos. O que ele fez pelo povo brasileiro? Roubou o povo brasileiro. É inacreditável o que está acontecendo. Como é que você pode olhar, né? Eu acho, inclusive, que a eleição não precisava mais existir eleição. Porque se por acaso, no dia 30, os votos vierem apontando Lula como vencedor, lógico que imediatamente vai haver um processo, né? Uma abertura de processo para mostrar que tudo foi um roubo. Primeiro porque o candidato é um ladrão comprovado, ladrão comprovado. Segundo, o candidato está roubando os votos. Terceiro, o candidato é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, não tem qualidade nenhuma. E eu desafio a qualquer homem no mundo a mostrar uma só qualidade que o Lula tenha que possa ser considerado para ele ser presidente. Uma só. Eu não quero um bando de qualidades. Eu quero uma só qualidade que ele tenha. É claro que não tem. Ele tem uma marca registrada. É ladrão. E ladrão nunca mais vai ser, por exemplo, ex-ladrão. Ele pode ser ex-presidente, mas ex-ladrão não. Ladrão é ladrão pro resto da vida. Tá certo, meus amigos? Eu espero que o povo brasileiro ponha a consciência e decida essa eleição favorável àquele que é o indicado, é o único indicado para dirigir essa nação no momento que nós estamos vivendo. Porque a corrupção, a hipocrisia, a mentira está largamente praticada no país. E esse homem que está alertando para tudo isso, que abriu o espírito das pessoas, e o espírito das pessoas estão agora olhando. O brasileiro se tornou até político em função do Bolsonaro. O brasileiro deixou de ser futebolista para ser político. É isso que podemos dizer. Então esse é o homem fadado a dirigir esse país para um porto mais seguro lá na frente. Um abraço e até a próxima.